Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Um programa de fé, amor e esperança. E hoje, novamente com o patrocínio de Vienge, Barbearia Molina e Boa Vista, estamos chegando até você com mais uma edição do programa e hoje com a presença do pastor Fabiano Leite. Ele que é palestrante, ele que é escritor dos livros Vencendo as Crises Existenciais e Empatia, Seja Você o Milagre Hoje. Eu estou aqui segurando em minhas mãos este livro que está acontecendo o pré-lançamento e você está sendo privilegiado então em poder ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. O pastor Fabiano é casado com Jane de Souza Coelho, é pregador do Evangelho também, palestrante, ele mora em Curitiba e nós, com alegria hoje, queremos receber para trazer uma mensagem de Deus, algumas dicas, algumas experiências, coisas boas que todos nós precisamos ter na direção do nosso Deus Todo-Poderoso. A paz do Senhor, pastor Fabiano, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Edgar, tudo bem? Paz do Senhor a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, nessa terra abençoada que estou aqui pela primeira vez. Estou sentindo um carinho muito grande do povo. Muito obrigado por nos receber. E estamos aqui, pastor, para ser uma ferramenta de Deus. Quero poder abençoar com uma palavra profética já com vocês. Graças a Deus. Nós, no programa Com Fé é Possível, temos já quase 2 anos e meio trazido mensagens de Deus, orientações para uma vida melhor. E neste programa nós ouviremos através do pastor Fabiano algumas dicas, algumas orientações. Pastor Fabiano, que dicas que o senhor poderia trazer para todos os nossos telespectadores? Dicas, já que estamos entrando aí no ano 2020, algumas orientações que possam verdadeiramente fazer a diferença para todos nós. Exato. O ano está encerrando. Talvez você possa ter passado alguns dias ruins, alguns dias bons, e o ano não para, né, queridos? Então eu quero deixar algumas dicas aqui para você colocar e entrar com o pé direito, com o pé esquerdo e avançar para o seu futuro. E a primeira dica que eu quero passar aqui é algo espiritual. O ano que vem está por vir, né, pastor? Verdade. Muitas metas, planejamentos, objetivos. Então, a primeira dica que eu quero deixar aqui para você: você vai ter dias bons e dias ruins. Tem um texto na Bíblia que diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, que você terá dias bons. Mas também, pastor, tem lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Olha que interessante. Terá dias bons e terá dias maus. Mas eu quero deixar aqui uma afirmação para você. Deus vai estar em todos, pastor. Deus vai estar nos dias bons e nos dias ruins. Esse é o primeiro princípio, a primeira dica que eu deixo para o ano de 2020. Graças a Deus que mesmo que dias negativos, dias sombrios se aproximarem de você, da sua vida, da sua família, creia, confie que esses dias ruins, pela presença de Deus na sua vida, eles se tornarão dias melhores, exato, com certeza, né, perfeito, pastor Fabiano? Perfeito. E quantas pessoas nós podemos encontrar no decorrer da caminhada, pessoas que estão sonhando, outros até nem tanto. O que o senhor diria a respeito de quem sonha? O sonho é um combustível do ser humano. Você tem que sonhar. Você tem que ousar com essa palavra, querido. Se você não sonhar, você vai vegetar, você vai virar um zumbi,
Você tem que acreditar, você tem que perseverar, lutar, sonhar. Sonhar é o combustível, essa é a palavra que eu deixo para você. Sonhar é o combustível para o ano de 2020. Talvez você possa estar dizendo assim, pastor, mas eu estou totalmente triste, com várias fatalidades negativas. Qual é a palavra de esperança que o Senhor me entrega aqui para voltar a sonhar? Eu deixo lá um texto que está lá escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 17, que diz assim: há esperança para o teu futuro, assim diz o Senhor. Essa é a segunda dica que eu deixo para o seu ano de 2020. Volte a sonhar. E quando nós estamos trilhando num caminho com planejamento, com sonhos e confiando em Deus, por certo, nós precisamos ter o trilho que nos conduz a estratégias corretas, né? Exato. Indispensável hoje em dia, pastor. Perfeito. Terceira dica que eu quero deixar para vocês. A palavra estratégia. Estratégia é uma ideia que vem aqui no seu psique para você colocar em prática para resolver problemas. Quer ser bem-sucedido? Aprenda a resolver problemas. Vou dar um exemplo aqui de um homem que teve uma estratégia poderosa e resolveu um problema e Deus honrou a sua vida. O nome dele é Neemias. No livro de Neemias, capítulo 2, o texto vai relatar que Neemias ele retorna para a cidade de Jerusalém para reconstruir os muros, pastor. E o interessante é o seguinte, ele teve uma ideia brilhante, ele teve uma estratégia. Ele visitou essa cidade na madrugada, enquanto todos estavam dormindo, e ali Deus deu uma estratégia, uma ideia poderosa. E sabe o que aconteceu? Em 52 dias, Deus honrou esse homem, trazendo novamente aqueles muros, reconstruindo os muros, e uma estratégia, uma ideia de Deus mudou a vida dele e das pessoas ao seu redor. Terceira dica para o ano de 2020. Peça uma estratégia divina, uma ideia de Deus que vai mudar a sua vida. Como é bom nós termos os encaminhamentos da palavra de Deus e de pessoas que têm um entendimento para viver uma vida correta, uma vida abençoada por Deus. Quando falamos em estratégia, pastor Fabiano, também é impossível nós imaginarmos alguém vencer, progredir, se não tiver decisões corretas, decisões sábias. Perfeito, exatamente. Um exemplo é o próprio Neemias, que Deus deu uma estratégia, mas ele teve que tomar uma decisão. Você acredita que nós tomamos uma média, mais ou menos entre 300 a 400 decisões diárias? Decisões que muitas vezes são insignificantes, mas outras podem avançar ou atrasar o nosso futuro. Existe sim o poder da decisão. A decisão você vai ter perdas e ganhos, mas tem que tomar decisões. Então, a próxima dica que eu deixo para você para o ano de 2020, tome decisões corretas. As minhas decisões, as suas decisões decidem nossas alegrias e o nosso futuro. Tome decisões, peça direção para o Espírito Santo para tomar decisões que venham avançar o seu futuro e não regressá-la. O poder da decisão é algo poderoso. Incrível. E esta mensagem, ela pode justamente estar envolvendo a sua vida. Você que agora está iniciando o ano de 2020, você que está fazendo todo o seu planejamento, está sonhando, está trilhando por uma estratégia sábia. Perfeito. Que você tenha a capacidade de fazer um planejamento correto, um planejamento abençoado. E esse planejamento, pastor Fabiano, para ele ser exitoso, obviamente ele precisa ter uma base bem fundamentada, né? Uma organização, uma intenção correta em relação ao objetivo que será alcançado. Perfeito. Para você vencer na vida, você tem que ter essa palavra que o pastor disse, planejamento. O planejamento ele está baseado em algumas palavras, e eu vou citá-las aqui. Tempo, você ter um tempo de qualidade, lutando pelos seus sonhos e tendo tempo naquele propósito. Ter organização, você ser intencional naquilo que você está fazendo. Sem intenção, pastor, tudo dá errado. Você tem que ser intencional em tudo que você faz. Ter foco, você olhar para o teu sonho
e não desistir dele, olhar para ele e lutar por ele até o fim. Com certeza, você colocando esses planejamentos e também o conhecimento, lutar através do conhecimento naquela causa, todos esses conteúdos aí vai te ajudar muito para o ano de 2020. Você está acompanhando o programa Com Fé é Possível e hoje nós estamos ouvindo essas dicas importantes através do pastor Fabiano Leite e tudo isso que estamos transmitindo é para que a sua fé possa ser acrescentada, aumentada. E quando nós falamos de qualquer projeto, qualquer planejamento, é indispensável termos fé e ousadia. Exatamente, fé e ousadia. E quando um jovem, ou uma pessoa mesmo que já tenha realizado muitas coisas, como ela poderia empreender a sua vida para, através da fé, e utilizar toda essa ousadia que está disponível, como agir, como fazer, pastor? Eu posso dar um exemplo através de um personagem bíblico chamado Gideão. E esse homem implantou essas duas ferramentas de Deus para a sua vida, chamado fé e ousadia. A fé você já conhece. A fé é algo que você não consegue enxergar pelos olhos humanos, mas nós temos a certeza absoluta que Deus pode realizar. Por isso que tem um texto na Bíblia, melhor dizendo, 4 bases bíblicas, Abacuque 2:4, que diz que o justo viverá pela sua fé. Romanos capítulo 1, versículo 15 e 16, o justo viverá pela sua fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11, o justo viverá pela sua fé. E Hebreus 10, 38, o justo viverá pela sua fé. A fé é algo sobrenatural. Esse homem tinha isso, Gideão tinha muita fé e também tinha a ousadia. Ele acreditava, ele lutava, ele conseguiu fazer algo extraordinário através da ousadia. O que eu quero ensinar com isso? A fé e a ousadia. O que é o contrário da fé e o que é o contrário da ousadia? O contrário da ousadia é ser um covarde e o contrário da fé é o medo. Talvez você passou um ano de 2019 vivendo com muitos medos e o medo te paralisou. E você desistiu de muitas coisas. E hoje Deus quer entregar para você, para o ano de 2020, fé e ousadia. Resumindo, a fé de Abraão e a ousadia de Davi. Receba hoje essas duas palavras para o teu futuro. A fé de Abraão e a ousadia de Davi, e você não será mais o mesmo, e Deus vai mudar a sua história no ano de 2020. Como falamos no início do programa, nós estamos fazendo o pré-lançamento do livro do Fabiano Leite, Empatia. Pastor Fabiano, como o ser humano pode e deve utilizar a empatia para a sua vida melhorar, para que as coisas possam fluir de uma maneira melhor? O senhor poderia falar sobre o livro, um pouquinho do conteúdo desse livro? Empatia, seja você um milagre hoje. É o tema desse livro que Deus colocou no meu coração para abençoar as pessoas. A empatia é o ato de você se colocar no lugar do outro e ajudar sem preconceito e sem julgamento. A empatia ela pode transformar um ambiente. Deixa eu dar aqui algumas instruções sobre esse assunto. A empatia ela pode transformar um casamento, pastor. Verdade. Pode transformar uma família, uma empresa, a sociedade e até uma igreja. No penúltimo capítulo desse livro, eu falo sobre grandes líderes relevantes que impactaram o mundo através da empatia. Alguns deles. Martinho Lutero. Quem foi o grande Martinho Lutero? Doou a sua vida. E hoje, muitas coisas mudaram através desse homem em prol do reino de Deus. Martin Luther King. Esse homem impactou o mundo, unindo os negros com os brancos, através da empatia. Nelson Mandela, outro homem que impactou também na África do Sul. Falo também aqui de um grande líder dos Estados Unidos chamado Billy Graham. Billy Graham impactou o mundo através da empatia, falando do amor de Cristo. Nesse livro eu cito alguns líderes, homens e mulheres que usaram essa palavra empatia.
se colocar no lugar do outro e ajudá-lo sem preconceito e sem julgamento. No último capítulo eu falo sobre o maior líder da história. Quem é o maior líder da história que teve empatia por nós? Jesus. Aquele texto bem conhecido de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus teve empatia pela humanidade. E se hoje nós temos vida eterna, se hoje nós temos uma vida com qualidade, foi por causa da empatia de Jesus. Então, por isso eu escrevi esse livro. Essa palavra, pastor, ela pode mudar o mundo. Ela pode transformar a vida de uma pessoa quando ela se coloca no lugar do outro. A empatia. Por isso que o tema diz: empatia, seja você o milagre hoje. Deus sempre é bom, maravilhoso para com todos aqueles que o buscam. E estamos aqui transmitindo esta mensagem que com fé é possível. Pastor Fabiano, através desta mensagem, seu livro, como nós podemos ver Jesus aplicando a empatia no instante em que as pessoas se aproximavam dele para receber alguma coisa? É muito simples essa pergunta. Jesus servia pessoas. Empatia é você servir pessoas. O maior exemplo está no capítulo 25, a partir do versículo 35 do Evangelho de Mateus, um texto bem conhecido. Jesus ele diz assim para os seus discípulos: eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Só esses dois exemplos mostram o poder da empatia. Jesus servia pessoas. Aqui é uma dica poderosa, pastor, para o ano de 2020. Quer ser feliz? Quer ter sucesso? Quer ser uma pessoa alegre? Tenha empatia. Sirva as pessoas com muito amor, com muito carinho, sem julgamento, sem preconceito, só na questão de você ajudar e tirar um sorriso dela. A empatia, ela pode transformar o mundo. Empatia, seja você o milagre hoje. Como é bom nós aprendermos através da palavra de Deus e através da experiência de vida das pessoas que estão convivendo conosco. Empatia, seja você o milagre. O nosso desejo é que nesse ano novo, nesse ano que estamos agora nos aproximando, vivendo, que nós possamos pensar mais no próximo, ajudar as pessoas que estão ao nosso alcance e tudo isso fazendo com fé em Deus, orando em nome de Jesus, profetizando o melhor de Deus para as pessoas que estão ao nosso alcance. Nós agradecemos a presença do pastor Fabiano aqui conosco nesse programa e vamos fazer uma oração. Vamos orar, pastor Fabiano, abençoando Amém. Todos aqueles que estão acompanhando o programa Com Fé é Possível. Pode orar. Perfeito. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós abençoamos todos os telespectadores, pessoas que desejam avançar, crescer, pessoas que estão nos assistindo agora que perdeu a fé, que está com todo tipo de crises existenciais, mas eu quero liberar uma palavra profética para a vida deles. Jeremias 31:17, há esperança para o seu futuro, assim diz o Senhor. Com toda certeza, 2020, teremos aflições, mas muitas alegrias entrará nas nossas casas. Boas notícias virão para aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor traga saúde emocional, que o Senhor traga saúde no seu corpo físico e que a alegria do Senhor seja a força de cada um. Nós abençoamos e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém. Agradecemos ao pastor Fabiano. Muito obrigado, pastor. Deus lhe abençoe nessa jornada. E também agradecemos o carinho de todos aqueles que estão acompanhando através da TV Erechim o programa Com Fé é Possível. Está aqui na tela o e-mail, também o WhatsApp. E fica o nosso convite para você que deseja participar conosco no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim. Rua Sidney Guerra, 915, saída para Gaurama.
todas as quintas e domingos à noite, uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Fácil estacionamento e um local onde você pode encontrar vitória, alegria e muita paz para o seu coração. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, porque com fé é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.